Alô, mundo da robótica! Se você tá ligado na FRC e na FIRST, deve estar sabendo que em abril, entre os dias 19 e 22, ocorreu o campeonato mundial lá em Houston, nos Estados Unidos. E deve saber também que esse ano foi mágico para os brasileiros. 6 equipes participaram, um recorde. Então, fica aqui comigo que eu vou trazer vários depoimentos do que o pessoal passou por lá, hein? Então eu lembro que quando a gente tava indo pro aeroporto, tava todo mundo muito ansioso, tipo, nossa, a gente vai pro Mundial, a gente tá realmente indo. Nossa, a gente, sonhou em ir pro Mundial e agora a gente tá indo pro Mundial. Aí todo mundo, a gente tava lá no avião, a gente tava, com a mão toda tremendo. Só que aí quando a gente chegou lá, parece que todo o estresse que a gente tava sentindo, sumiu. Foi como se, tivesse tido tudo indo embora e a gente falando, nossa, isso aqui é só muito legal de estar aqui. Assim, eu participei, né, desde o primeiro dia, desde a montagem do pitch, e acho que a equipe como um todo, né, no momento em que a gente pisou lá dentro, viu a dimensão do evento que a gente estava participando, ficou todo mundo, assim, impressionado, né? Foi algo que a gente nunca tinha vivenciado antes, e, assim, foi incrível ver toda a estrutura, entrar ali na arena pelo primeiro dia, assim, sabe? Ver aquele monte de arena todas juntas. Foi uma experiência, assim, imensurável. Olha, lá em Houston, o torneio é muito, muito grande. Eu lembro que teve um dia que a gente teve que usar GPS dentro do prédio para poder achar o lugar onde a gente ia almoçar. Chegando lá, o primeiro desafio de todos foi superar a diferença do idioma. Então, foi uma experiência muito, diferente mesmo e louca, sabe? De a gente ter que explicar tudo o que a gente fazia, tudo que a gente preparou na temporada, em termos técnicos do robô, tudo em inglês. E fazer com que eles entendessem, né? Porque esse é o principal, é o nosso objetivo principal. Bom, a gente sempre pedia quando a gente não entendia alguma coisa, a gente sempre pedia para eles repetirem. E aí a gente associava com algumas coisas, eles também faziam, muito gestos. Então a gente conseguia entender por isso. Mas foi super tranquilo, na verdade. A gente conseguiu desenrolar muito bem coisas que a gente não sabia. Depois que perceberam que já tinham superado esse obstáculo, foi o momento de começar a trocar experiências com as diversas equipes que tinham no evento. O mais legal, acho que de tudo, foi ver aquelas equipes que a gente tanto falava, que a gente tanto conversava, que a gente tanto se inspirava, né? Eles têm vários nomes aí, a Citrus, a Robonauts, a 254, as equipes de elite aí do mundo. Todas ali reunidas, jogando na mesma competição que a gente, né, estando lá, podendo ir nos pits, né, foi uma coisa que eu fiz durante a competição, ir nos pits, conversar com eles. Eu acho que essa foi uma experiência, um dos aspectos do Mundial em si mais interessantes para mim. E para mim, a oportunidade de conversar com uma galera de vários países diferentes, ver o jeito que eles tinham criado um robô, de maneiras diferentes também, mas para fazer a mesma coisa que o nosso, eu tirei muito conhecimento dessa experiência inteira. Tinha uma equipe do nosso lado que eles estavam ouvindo Taylor Swift. E aqui na nossa equipe, a gente escuta muito Taylor Swift o tempo todo. Então a gente olhou pro pitch deles e começou a cantar. E aí eles viram que a gente estava cantando e a gente foi falar com eles. A gente ficou batendo maior papo durante uns 2 dias sobre Taylor Swift, escutando música. Então é muito legal, que ao mesmo tempo que a gente tinha várias coisas diferentes, tinha várias coisas iguais. Cada uma das equipes viveu de perto a experiência de organizar a aliança, jogar com os melhores robôs do mundo e também apresentar os seus projetos aos juízes. Então, foi bem difícil, na verdade, porque normalmente as equipes vinham conversar com a gente e falando diretamente o que elas queriam. Só que aí o nosso mentor, o Diego, começou a falar, não, vamos fazer agora do nosso jeito. E a gente começou a conversar, a trocar ideia e falando que o nosso robô conseguia. E a gente até ficou um pouco com receio, porque vai que ele não subiria. Então, foi bem legal, mas foi, uma troca, bem necessária. E foi assim, não, a gente vai fazer isso, isso e isso. Vocês fazem isso, tá bom? Tinha, sim, uma boa questão de estratégia, de pegar, mostrar o scouting, debater, estratégia, falar, pô, de vocês é bom nisso e tal, que a gente tem uma grande equipe, de scouting, né? E daí,
o time de vocês é bom nisso aqui, vamos tentar essa estratégia, vamos fazer o triple climb. Eu olhava meio de longe, mas tinha bastante essa questão de estratégia. E aí lá a gente ensaiou bastante também. E a sala de avaliação foi algo muito mágico, assim. Eu sempre gostei muito de estar dentro da sala, nunca tive assim medo dos juízes, porque eu sei que eles estão lá para querer ouvir e conhecer mais sobre a gente. Então as juízas foram super atenciosas com a gente, fizeram perguntas, a gente soube responder todas, e foi assim um momento muito único. A Under Control conseguiu ser capitã de aliança. Então, Gils, pode contar para o pessoal então como foi para selecionar essas equipes e depois como é que foi o contato com elas? A gente preferiu, optou por falar mesmo com os times no dia seguinte, né, já direto na escolha, porque na noite anterior ficou madrugada dentro, discutindo estratégia, vendo o time, vendo qual que é a nossa prioridade de pique, essas coisas, para realmente fazer uma boa decisão, para usar bem essa oportunidade de poder escolher e tentar ter a melhor aliança possível no cenário, em qualquer dos cenários. O pitch não faz mais parte da competição, todo mundo que estava no pitch basicamente vai para a arquibancada ver as partidas, porque não tem mais juiz passando, não tem mais isso, e daí faz um pitch pequeno atrás da arquibancada, vários, de todos os times que estão nas eliminatórias. A gente não pode esquecer da experiência única que as brasileiras Ana e Helena tiveram durante a cerimônia para os finalistas do prêmio Jeans List Award. A cerimônia em si era basicamente um almoço em que todos os Jeans List ali se dividiam em mesas e tal, almoçavam, e aí a cerimônia ia acontecendo paralelamente. Então lá chegavam, por exemplo, nessa cerimônia em específico, teve os representantes de Yale, do MIT e até da WPI, né, que é outra universidade lá nos Estados Unidos, e eles meio que falavam, assim, faziam algumas palestras, falavam sobre a questão de application para tentar entrar na universidade, mas também sobre a importância daquele prêmio, sobre o que significava, sobre o que eles estavam buscando de alunos para as universidades dele. Então era uma coisa até bem acadêmica, digamos assim. E aí depois veio o Jean e tudo mais para falar justamente ali sobre o prêmio. E por fim o Blair, né, ele que anuncia lá os Jeans List. Então foi assim incrível. Depois ver que o Jean tava tipo assim uma mesa assim pro lado, tipo pertinho de mim, conversando com todo mundo. Depois, no final, eu pude conversar com ele. Ele assinou uns dos nossos projetos. Eu tinha um portfólio que eu usei pro Jeans List também. Eu mostrei para ele. Ele foi super atencioso, conversou com todo mundo. E, assim, foi muito único também. E, no fim, todo esse trabalho rendeu diversas conquistas. A equipe Nine Tails venceu o prêmio Rookie Inspiration. A Robonáticos e Under Control já garantiram vaga para o Mundial do ano que vem, vencendo o Engineering Inspiration. Por fim, pela primeira vez na história, um brasileiro venceu o Jeans List Award no Mundial. Foi ele, Bruno Ósio, da equipe The Brazilian Trailblazers. E a juíza falou assim, eu vou falar bem devagar para vocês entenderem direitinho. Ela falou 7, 5, 6, 5. A cada número que passava a gente fazia assim... Aí ela falou 7, 5, 6, 5. Aí a gente começou a gritar, pular. E foi, assim, na hora foi um choque quando a gente ouviu o nosso número. Então a gente já saiu correndo, foi pra lá falar com todos os juízes, né? E foi muito, muito legal, foi uma emoção muito grande. E a ficha não caía. Acho que a ficha só caiu quando a gente voltou aqui pro Brasil. Aí no dia de Tiradentes, 21 de abril, até lembro o dia, no feriado, eu do nada recebo uma ligação de voz de uma mentora que estava lá, uma mentora brasileira que estava lá, só que eu nunca tinha conversado com ela, então eu achava que tinha alguma coisa importante naquela ligação, né? E aí ela ligou desesperada, falando que, Bruno, tu ganhou. Por exemplo, nesse ano, existiram 9 ganhadores americanos e eu fui o único brasileiro e estrangeiro dessa lista. Então, é algo a achar incrível. Então, Bruno, conta um pouco de tudo que você fez para ser o primeiro brasileiro na história a vencer o Jeans List Award no Mundial. A prefeitura da nossa cidade, ela queria desenvolver um torneio de robótica, entretanto ela não tinha certa experiência. E foi aí que ela veio falar comigo pra gente produzir o primeiro torneio, eu ser um dos responsáveis, onde eu consegui fazer um regulamento para a competição. No caso, essa competição era de
robôs de Arduino e de Lego para seguir linha e também a mesa de Lego, né? Então, esse torneio foi tão grande que reuniu mais de 400 alunos na nossa cidade, dentre escolas privadas, públicas. E o que você ganhou junto com o prêmio? Os ganhadores, né? Eles ganham um troféu de campeão da First, do Jeans List, né? E também um dos mais, que eu acho um dos mais legais, é a camisa, o Apollo azul, de ganhador do Jeans List, né? Que eu vou receber só depois. Então, esse evento, a First, ela chama todos os ganhadores, os 20 ganhadores, né? 10 de FRC e 10 de FTC, para dar uma volta lá na sede da First, onde é em Nova Hampshire, na cidade de Manchester, lá nos Estados Unidos, né? Então, galera, foi isso. Parabéns às 6 equipes que deram um show lá no Mundial. Muito obrigado por assistir, deixa aquele gostei, se inscreve aí para ficar por dentro de todas as novidades sobre a robótica no Brasil. Nos vemos agora no off-season no Rio de Janeiro no início de agosto. Até lá e um abração!